Bom dia, meu povo, a paz do Senhor Jesus para todos que estão acordando agora, ainda talvez nem escovou os dentes, nem limpou as rebelas, mas se preparem para o momento agora de beleza à mesa, e aqui nós estamos hoje com a participação, que a palavra do Senhor vai ser ministrada e nós vamos trabalhar a nossa palavra à mesa juntamente aqui com o Anderson, Ana Paula e Cíntia, e cada um vai ter a oportunidade de se cumprimentar, a igreja e cumprimentar vocês que estão nos acompanhando agora. Deus abençoe. Bom dia a todos, a paz do Senhor, a paz da sua igreja, a paz de todos que estão aqui à mesa. É um prazer estar aqui, uma grande satisfação e aguardando com muita ansiedade esse momento. Bom dia, é uma grande alegria, né, estarmos aqui hoje nessa mesa, podermos aprender um pouco mais, né, e compartilharmos da palavra do Senhor. Amém. Bom dia a vocês. Nós estamos aqui mais uma escola dominical, uma EBD, com a palavra à mesa para desfrutarmos mais do conhecimento do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém, irmãos. Para essa aula nós estamos propondo falar sobre a palavra, né? Nas últimas aulas nós tivemos uma sequência sobre a igreja do passado, a igreja primitiva, qual é a expectativa da igreja do futuro, que será levada pelo Senhor, que concluirá todas as etapas bíblicas e proféticas que existem mencionadas, né? E hoje nós vamos estar com uma sequência de aulas, onde nós vamos falar sobre a palavra e mais à frente falando sobre a importância da mesa. Então, gostaríamos muito que vocês acompanhassem essa sequência de ciclo de aulas, que vai ser muito importante e edificante para as nossas vidas. Amém? Bom, para começarmos, eu gostaria de propor aos nossos visitantes, vou pegar vocês de surpresa aqui agora, isso me veio aqui também agora, vocês proporem um versículo que menciona a palavra, né? E enquanto vocês pensam, para que vocês não fiquem assim tão desprevenidos, né? Aqui é tudo ao vivo, aqui não tem cortes, aqui é reto. Então todo mundo na cabeça, lâmpada vamos... para os meus pés. Você já pegou meu versículo? Gente, vocês já estão, então... Agora é só lembrar do restante do Salmo de 119, porque vocês vão ter vários versículos sobre a palavra, né? Então, já que vocês pensaram nesse aí, podem falar os versículos. Eu lembrei aqui do versículo, agora acho que não está completo, nem a referência. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Senhor. O salmista diz essa palavra, né? Nós precisamos estar guardando ela no nosso coração para colocarmos em prática, para não pecarmos contra o Senhor. Amém. O pastor Alan já falou a referência do Salmo 119. É a nossa, viu, pastor? Uma só carne, né? Só carne, E somos um. Que fala que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105, o capítulo, ou o texto mais longo da Bíblia, né? Que o Salmo não se classifica como capítulo, mas se classifica como o número do Salmo, né? É o Salmo 119, né? O capítulo 119. Então, o Salmo 119 é o maior salmo do livro de Salmos e que possui o maior número de versículos em toda a Bíblia. E o verso 105 é o verso mencionado pela Ana Paula, mas todo o Salmo 119 ele é uma poesia à palavra. Né? Eu estava na dúvida se era o Salmo 119 e o meu também era sempre 119. Versículos, os versos, né? 11 e 12. E ele continua dizendo: Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Muito que é a bem. palavra do Senhor. Amém? Então vamos dar continuidade, aguçando a curiosidade, né? Aguçando a curiosidade. Vocês já pararam para pensar quando que se começou a escrever a Bíblia? Ou quais os motivos que levaram para se escrever os textos que hoje nós chamamos de Bíblia? Quem são os escritores? Ou o escritor?
Ou como que tudo isso foi formatado, como que isso chega a nós hoje com o nome de Bíblia e com 66 livros, 39 daquilo que foi denominado como Antigo Testamento, que talvez não seja a melhor denominação, e daquilo que foi denominado como Novo Testamento, 27 livros, como tudo isso foi construído, não é? E mais ainda, os critérios, como que foram usados critérios para se separar esses livros, para se considerá-los, eles como livros sagrados, textos sagrados, fonte de inspiração, de ferramenta para nos corrigir, para nos ensinar, para nos instruir naquilo que podemos chamar de vontade de Deus, não é? Bom, dito isso, nós podemos entender que a Bíblia é um livro que foi construído ao longo de centenas de anos, ok? E ao longo dessas centenas de anos, nós podemos considerar o livro mais velho da Bíblia, e aqui eu já deixo uma primeira pergunta: qual o livro mais velho da Bíblia? Qual o mais antigo texto bíblico no compêndio que nós chamamos de Bíblia que existe? E aí você vai responder nos comentários, você vai declarar nos comentários, enquanto eu prossigo com as descrições. Porém, alguns dos textos mais antigos que a Bíblia possui são os 5 livros do chamado Pentateuco. A Bíblia ela possui algumas classificações nos seus livros. O Pentateuco os 5 livros da lei que Deus entregou para Moisés, para que o povo usasse como fonte de inspiração de um modo de vida, e não simplesmente como ordens ou simples regulamentos, mas uma forma de viver, respeitando os limites do próximo, respeitando a Deus sobre todas as coisas, e respeitando a própria natureza em si, né? Bom, com rituais, com festas, com práticas próprias que Deus estabeleceu para aquele tempo, onde haviam vários rituais de ofertas, de sacrifícios, alguns com relação à gratidão, outros para remissão de pecados, para sacrifício, para perdão de pecados, né, para remissão de pecados, para lavar pelo sangue de um animal, pelo sacrifício de um animal, o pecado de alguém, sacrifícios de louvor, de adoração a Deus, entre várias formas de sacrificar ao Senhor, sacrifício de honra e assim por diante. Então a Bíblia, nos 5 livros ali, não somente fala os seus rituais, que começa a ser registrado a partir do livro de Êxodo, mas conta o princípio de todas as coisas, o fundamento de todas as coisas a partir de Gênesis. O livro Gênesis significa princípio, e esse livro, ele traz quando começa todas as coisas são criadas, o primeiro tudo, né? O primeiro homem, primeira mulher, primeiro filho, primeira família, o dilúvio, os primeiros pecados, e assim por diante. Tudo que é primeiro começa ali no livro de Gênesis, inclusive a família patriarcal, a partir de Abraão, começa a ser registrada em Gênesis, e segue toda a história dessa família que dá origem ao povo de Israel, né? Indo para o livro de Êxodo, que já contém o período durante a escravidão de Israel no Egito, onde Moisés é levantado para poder libertar o povo do Egito. E o livro de Êxodo não somente é chamado de Êxodo de qualquer forma, mas é porque houve o êxodo do povo de Israel, que agora não era só mais uma família, um clã, ou uma tribo, mas era uma grande nação que havia dentro do Egito, cerca de mais de 3 milhões de pessoas, que saíram do Egito e foram em direção
a terra de Canaã, a terra prometida. Né? No meio desse caminho, né, Deus entrega então a lei do Senhor. As tábuas da lei, a lei do Senhor é registrada durante esse processo de migração no deserto, onde toda a lei é escrita e registrada nesses 5 livros, com alguns fatos e eventos que aconteceram com o povo de Israel durante essa peregrinação. Amém? Amém. Portanto, agora voltamos à história e eu quero saber se você respondeu certo, né? Vamos ver os comentários. Queremos ver se você respondeu certo. Qual é o texto bíblico mais antigo registrado na Bíblia? O texto ou o livro? Livro. Eu sei que não é Gênesis. É Êxodo? Hã? É Êxodo? Vamos aos ajudas universitários. Está entre os 5, né? Bom, irmãos, Top 5. o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Nossa! Eu lembrava, mas esqueci. Não está entre os 5. E nem é Êxodo. O livro de Jó é considerado o livro mais antigo por alguns aspectos, né? Quando ele fala o período que ele habitava, onde ele habitava e tudo mais, e o estilo da escrita usado, que é um aramaico mais antigo, né? Que é uma língua mais antiga, o hebraico. Então, o livro de Jó ele é considerado o livro mais antigo da Bíblia. E acredita-se que Jó era contemporâneo de Abraão, até então, em Ur dos Caldeus. Eram contemporâneos, não se sabe precisar se tinha algum grau de parentesco que possivelmente deveria ter ali em todos que habitavam naquela região naquela época. Mas Jó, ele era meio que contemporâneo a Abraão, e ele, ele tem sua vida relatada ali, o livro de Jó, relatando como uma poesia, né? E é registrado esse texto, porém, se cremos que foi registrado no período que Abraão surge, a lei vai surgir muito depois de Abraão, com Moisés, que era descendente de Levi, um dos filhos de Jacó, que era neto de Abraão. Então, pensa como que estava longe ao momento que a lei chega para o povo de Israel, que são, na sequência, os textos mais antigos da Bíblia, após o texto de Jó. Ok? Bom, então nós falamos sobre a primeira classificação bíblica, que são os 5 livros da Bíblia, os livros da lei escritos por Moisés, exceto um capítulo, qual deles? Possivelmente o último, né? Que relata a morte de Moisés. O último livro de Deuteronômio, que é uma repetição da lei, ele relata a morte de Moisés, e nesse texto atribui-se a escrita dele a Josué, o sucessor direto de Moisés, que também vai escrever seu próprio livro, na sequência, quando ele assume a liderança do povo de Israel, onde Josué escreve o seu próprio livro, o livro de Josué, dando início ali em sequência a um período que o povo de Israel foi governado em um sistema de juízes. Perfeito? Bom, a Bíblia ela não está organizada de forma cronológica, apesar de esses livros estarem mais ou menos organizados cronologicamente de início. Mas ela não foi organizada de forma cronológica, ela foi organizada de forma temática, a partir dos temas que os textos possuíam. Bom, por que nós estamos falando por tudo isso? Por que falar sobre classificação da Bíblia? Por que falar sobre os livros, trazer tudo isso à tona? A nossa fé ela é fundamentada na Bíblia. A Bíblia é o fundamento básico para a fé cristã. A Bíblia que rege todas as coisas acerca da vida do cristão. É o fundamento irrevogável. Não existe nenhuma das outras coisas sem a Bíblia, sem os escritos, sem os fundamentos.
Os fundamentos estão na palavra. E essa palavra, ela é associada não de qualquer forma quando é dita acerca do próprio Cristo, onde ele fala, eu sou o Verbo. Né? E o Verbo se fez carne e habitou entre vós. Esse é o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, então, ele é classificado como o Verbo vivo. A palavra traduzida ali no grego é logos. É logos. O logos é o escrito, é o que foi registrado, o que foi anotado para que nós seguíssemos, né? E Jesus é classificado como esse logos, a palavra. Se nós seguimos a Cristo, logo é muito coerente. Entendemos que a palavra, ela tem sua essência nele, porque ele é pré-existência própria palavra. A palavra fala sobre ele. A palavra desenha um caminho para o acesso dele. Desculpa. Tomar uma água aqui. Coloca água para ele. Põe mais uma água, por favor. Dessa forma, irmãos, vamos seguir a classificação que a Bíblia traz. Os livros sequenciais que vêm são considerados livros históricos, né? A classificação judaica é diferente. Em outro momento nós podemos falar sobre isso. Mas a classificação cristã é os Pentateucos, os livros históricos, segue de Josué, a partir de Josué, que é logo após Deuteronômio, e vai até começar, se eu não me engano, Provérbios, Salmos, que são os livros poéticos. Qual o último livro histórico? Responda para mim. Já respondi a primeira pergunta. Primeira pergunta, qual é o mais antigo? Qual é o último livro histórico na sequência bíblica? Na sequência dos livros históricos, nós temos livros poéticos, que são Cantares, Eclesiásticos, Provérbios, Salmos, e o livro de Jó. O livro de Jó também, ele foi escrito de uma forma poética na literatura hebraica, que se configura como livro poético. A sequência vem os livros proféticos. Aí tem os profetas maiores, profetas menores, mas onde nós temos a última classificação daquilo que chamamos de Velho Testamento. Alguém achou aí? O último livro Novo Testamento? do Velho Testamento histórico. Livro históricos. Esther, não? Deve ser o livro de Esther. Pós-Esther é qual? Jó. Jó. Então é isso mesmo. Jó é o primeiro dos poéticos, Esther é o último dos históricos. Depois eu vou falar sobre essa cronologia, encaixar mais ou menos cronologicamente esses livros. Porém, os proféticos encerram em Malaquias. Passa-se um tempo interbíblico, chamado de interbíblico, de 400 anos, onde não se falou mais pela palavra profética. Considerado um período de silêncio de Deus. E não por acaso um período de 400, semelhante ao período de 400 anos que o povo ficou no Egito. Né? A história tem muito isso, pastor? Essas datas, tempos semelhantes, momentos. Isso todo tem uma interligação, não é por um acaso. Onde surge um novo libertador, que a semelhança de Moisés, liberta o povo com 430 anos no Egito. 400 anos que Deus não falava por meio da palavra profética. Surge então 430, 30 anos depois,
Jesus é batizado por João Batista, pelo profeta que se manifesta naquele tempo. Então, a semelhança lá do Egito, 430 anos depois, Jesus começa a trazer a palavra de libertação para o povo de Israel, né? Agora uma libertação por meio do perdão, não da liberação de Faraó, mas uma libertação por meio do perdão, do arrependimento, que atrai o perdão de Deus e nos liberta dos nossos pecados. Onde Jesus passa 3 anos pregando esse evangelho, cumpre o propósito, morre e estabelece uma nova forma de viver. Qual é essa nova forma de viver? Não a forma que o povo estava vivendo a partir da lei, como uma ferramenta opressora, mas de um estilo de vida que agrade a Deus. Onde Jesus ainda no Sermão do Monte vai orientar, olha, se alguém odiar o seu irmão do seu coração, contra ele já pecou. Jesus aumenta uma forma de lidar com a questão do pecado. Se alguém olhar de forma impura, já adulterou. Então, Jesus eleva o padrão, fala, não é simplesmente para ficar usando a lei, não, mas a lei fala isso. Sabe aquelas falas que no direito vocês são muito... o pessoal fala, mas o texto está escrito isso. E aí, a vírgula está antes, a vírgula está depois, não sei o quê. Fica criando esses argumentos para poder justificar uma prática que você já sabe que é pecado, que já sabe que é contrária à vontade de Deus. Sim. E se pensar que a lei ela deveria ser cumprida. Se a pessoa fosse pega, por exemplo, em adultério, ela era apedrejada. Então, se você for ver, porque era uma forma da pessoa ter a lei cumprida ali e ela ficar livre daquilo. Hoje, a lei não é mais cumprida. Hoje a gente não mata alguém porque pegou adultério. Mas Jesus veio para que houvesse o quê? O arrependimento e a remissão do pecado, de arrepender, mudar de postura e se estar na presença do Senhor, conforme diz, né, os seus mandamentos. E se for pensar da questão do sacrifício, hoje eu escolho, eu vou querer viver essa vida ou viver os mandamentos e a lei do Senhor. Porque aí vai ter a condenação eterna. Se como a lei foi cumprida daquela pessoa, pronto. Foi resolvida a questão dela. Hoje sou eu e o Senhor. Eu preciso resolver. Eu estou certa desse pensamento, pastor Alan? Perfeitamente. A Bíblia ela vai falar, será que alguém abrisse aí, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Amém. Entra no que você acaba de falar e traz um detalhe a mais. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, ou exortar, corrigir, para instruir em justiça. Agora, assim, nós fizemos toda a classificação do Velho Testamento, né? E não por acaso eu entrei agora em Cristo, estou falando de Cristo, o cumprimento dele quando a Bíblia começa a ser escrita a partir da libertação do povo do Egito, e agora novos textos vão começar a ser escritos a partir da libertação do povo do pecado. E o novo libertador, o personagem que traz essa libertação é Jesus, né? Que Moisés, de uma forma profética, ele declara, olha, virá um outro semelhante a mim, e a ele vocês devem dar ouvidos. Moisés deixa isso registrado. E Jesus, a semelhança de Moisés, surge então para nos libertar do pecado, e a partir de Jesus novos escritos vão surgir.
nenhum deles modificando os antigos escritos. Porque todos os escritos, todos os registros, todas as profecias declaradas acerca de Jesus se cumprem em Jesus. Inclusive a do Cordeiro perfeito, que morre pelos nossos pecados. Ora, Jesus, então, como o profeta desse momento de libertação, Jesus agora, ele surge para trazer um novo tempo sobre as pessoas, sobre a humanidade. E o texto escrito aqui de Paulo a Timóteo, onde ele fala toda a escritura, ele está falando de que escritura? O Evangelho de Mateus? Não. Tem do antigo, né? Da lei. A lei e os A profetas. palavra toda. Exatamente. Quando Paulo ele fala isso aqui, ele está falando sobre o Pentateuco, ele está falando sobre os profetas, ele está falando sobre os escritos antigos considerados inspirados até aquele momento, né? Quando Paulo escrevia isso para Timóteo, ele nem considerava que isso faria parte de algo que chamaria como Bíblia. Ele não tinha Bíblia naquela época. Ele tinha os escritos, os rolos, que às vezes o amante da palavra, o que ele encomendava, os escribas escreviam. Eu quero um rolo do profeta Isaías, Jeremias, e aí o cara escrevia os rolos, e pagava um valor por aqueles escritos, e os escribas entregavam aqueles rolos para eles, eles levavam e estudavam, e meditavam os profetas, meditavam a lei. Então, quando fala toda a escritura, ele está falando daquilo que eles tinham naquele momento, como escritura. Ele estava falando sobre os seus próprios textos. Sim. Do seu tempo, né? Porém, vários desses escritos que começaram a serem registrados após a morte de Jesus, eles começam a ter um papel doutrinário no meio da igreja. Eles começam a circular entre a igreja, como instrução de Pedro, como instrução de Paulo, como instrução de Tiago, de Judas, vários escritos como o Evangelho, vinha uma nova geração de gente que não sabia como tinha acontecido os feitos de Jesus. Então Mateus se atém a escrever o Evangelho, a história de Jesus, registrar para que os futuros que viessem soubessem. Marcos, Lucas e João. Lucas, de uma forma específica, faz esse registro para uma defesa de Paulo que estava preso. Registra o Evangelho e registra o livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento. E nós temos então as classificações do Novo Testamento. Os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos, que é classificado como livro histórico. Nós temos também, após isso, as cartas de Paulo, algumas epístolas de Pedro, de João, Tiago, Judas, se eu não estou me enganando, cartas e epístolas. E após isso nós temos o livro de Apocalipse, que é o livro profético do chamado Novo Testamento. O que eu acho interessante é que a Bíblia, né, escrita por pessoas diferentes, né, várias pessoas com personalidades diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes, mas que no final sempre o mesmo fundamento e apontando para Jesus, né? Com o objetivo de que Deus se comunicasse com a gente de alguma forma, demonstrando seu amor, né? Então, assim, é interessante isso, mesmo pessoas tão diferentes, em épocas diferentes, sempre o mesmo fundamento, porque é a palavra de Deus, né? Não é uma palavra de uma pessoa que escreveu ou de outra, é a palavra de Deus. Porque o inspirador sempre foi o mesmo, não é isso? Pronto, aí nós respondemos uma das perguntas que foi dita lá no início. Quais são quem escreveu a Bíblia, né?
E aí nós temos várias pessoas, vários escritores, em tempos específicos e distantes um dos outros, em muitos dos casos aqui. Que nunca nem se viram, né? Para falar assim, vamos trocar uma ideia aqui para a gente entrar numa acordo. Exatamente isso. Não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, né? Não tinha essa fonte de acesso que temos hoje. Porém, todos eles inspirados por um só, que é Deus. Isso, Deus é a lindo. inspiração dos textos, né? E em um dado momento, dentro do judaísmo, foi considerado um cânon. Ou seja, o cânon significa como uma vara de medir, algo padrão para avaliar os textos, para saber se são sagrados ou não. São inspirados, né, por Deus. Então, uma sequência de critérios para se avaliar os textos se são inspirados ou não. Claro que a lei diretamente foi considerado o texto inspirado, foi dado por Deus a Moisés, Moisés registrou, e aquilo é um texto Incontestável. incontestável. É interessante que a palavra é sobre o próprio Deus, é o próprio Deus. E ela é toda ligada, como a Ana Paula disse aqui, de Gênesis a Apocalipse. Que quando o homem pecou e desobedeceu ao Senhor, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: e por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui já está falando de Jesus que já viria para nos resgatar, que ele esmagaria a cabeça da serpente. E lá em Apocalipse fala que ele veio como cordeiro e voltará como leão. E quando Jesus fala, e a palavra fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, eu preciso conhecer a verdade, eu preciso conhecer a palavra, para que eu tenha esse conhecimento de entender quem é o Senhor e conhecer a palavra dele, que é viva e eficaz. Então, nós precisamos ler a palavra, entendendo que ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, nós temos muito... Facilita para quem tem dificuldade, muita questão de livros e devocionais. São muito importantes. Tem um versículo ali, tem algo que é revelado daquele escritor ali para a gente estar lendo, que nos edifica, mas é necessário que nós venhamos ler a Bíblia. E precisamos pedir ao Senhor, com a ótica dele, que ele é o autor, pedir ao Espírito Santo para nos revelar aquilo que ele quer falar aos nossos corações. Então, é necessário que nós venhamos ler a palavra, né? Ter esse entendimento que ele foi inspirado para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar. Amém. Bom, nós estamos com alguns minutinhos ainda para encerrar, mas eu gostaria de perguntar para vocês, nessa manhã, deixar mais uma tarefa para vocês. Escreverem a sequência de todos os livros da Bíblia, essa é a tarefa de casa. A sequência de todos os livros da Bíblia, do Novo e do Velho Testamento, né? Sabendo que, como eu estava falando sobre o cânon, esses livros foram considerados inspirados por um conjunto de critérios que foram estabelecidos, que se chama cânon. E tem o cânon breve, que considerou 39 livros no Velho Testamento. Porém, tem o cânon estendido, se é assim que pode dizer, onde na Alexandria foi considerado mais 7 outros livros complementares, no Velho Testamento. E no Novo Testamento são os 27 livros, passaram por vários concílios de questionamento sobre a introdução ou retirada de algum livro, só que permaneceu. Acho que a última reunião, o último concílio foi em 1500 e alguma coisa, no século XVI, onde se estabeleceu os 27 livros do Novo Testamento.
Porém, tem alguns mitos que a gente precisa desmistificar. E eu quero aguçar aqui para que já fique para uma resposta da próxima aula. Quais são esses mitos? Assim, religiosos, heréticos em alguns momentos, que acerca da palavra. Um deles é que a igreja é superior à palavra. Será? Bom, fica aí para a próxima aula, nós vamos tratar sobre esse assunto. Outra questão, palavra logos e palavra rema, né? Vivemos um tempo onde as pessoas falam muito sobre, poxa, recebi um rema de Deus e aquele negócio todo, né? Como chega a ser alguns argumentos que buscam deteriorar o logos no discurso, né? Não, se não for rema, não serve, né? E será que uma é superior à outra? Vamos tratar isso no segundo momento da nossa próxima aula, no próximo domingo. Você fique atento sobre a questão do rema, sobre a questão do logos e sobre a questão da importância da palavra para os dias de hoje e para a igreja, como fundamento para a igreja nos dias de hoje. Outras questões que... outra questão que a gente pode alegar aqui a palavra é a profecia de Deus, é Deus falando para nós, é Deus trazendo para nós a sua vontade, revelando a nós a sua vontade. E Deus fala além do que está escrito na Bíblia. Deus falou alguma coisa durante todo o período da história que não está na Bíblia? E por que não está? Deus fala pela voz profética nos dias de hoje. Deus tem alguma instrução para nos dar, além da palavra, nos dias de hoje? Será que Deus ainda fala profeticamente? Será que Deus ainda traz para nós Revelações. a revelação da sua palavra, da sua vontade nos nossos dias? Então são questões que têm doutrinas e teologias específicas que creem em versões próprias, e nós vamos estar comentando qual é nosso pensamento, deixando respeito a todos os outros, e vamos trazer fundamentações para entender isso, não é? Porém, para finalizar a aula de hoje, quem sabe alguma canção dos textos bíblicos? Acho que a Ana Paula Valadão tem uma canção, né? E a Ana Paula Velozão consegue? Ana Paula Velozão, ela faz Ana Paula Velozão não canta nada. Não. só encanta. Até do Salmo 19 que eu falei, tem a tua palavra escondi, guardadas em meu coração. Amém. Levita, Só que né? tem Outro nível. algumas canções que falam Gênesis, Êxodo. Sim, Ana Paula. Essa música é antiga, a Ana Paula regravou ela, eu acho. É regravação ou é uma versão dela? De criança já tinha na escola dominical, EBD, cantando a sequência dos livros, né, para ajudar a decorar. É boa mesmo, aqui, ó. Tô com a letra aqui, ó. Tem todos os livros da Bíblia mesmo aí? Aí fala os 39 do Velho Testamento, depois pula para os 27 de novo. Muito bem, gente. Então, tem canções que ajudam a decorar os livros da Bíblia. Por que é importante decorar? Eu digo para você que, se você decorar a sequência das classificações, já vai te ajudar muito. Mas se você decorar a sequência dos livros bíblicos, mesmo que você esqueça um ou outro,
em um dado momento, quando você chega na igreja, que a pessoa vai perguntar, abre Abacuque, você está lá em Gênesis, Êxodo, procurando Abacuque saiu livro a da livro, Bíblia, né? para caçar Abacuque, Tá acabando a pregação, Sofonias tá é livro na procurando Bíblia. Né? Então, assim, ajuda você a localizar os textos da Bíblia, ajuda, pela classificação, a entender em que contexto ele foi escrito e qual o propósito, né? Porque todos ali são inspirações de Deus. O Salmo, inspirado por Deus, uma profecia sobre Israel, inspirada por Deus, a lei, que são fundamentos de vida para o povo de Deus, que foi inspirado por Deus, trazido através de Moisés. Então, assim, toda a Bíblia ela é inspirada e é um instrumento para nós estarmos usando. E o senhor falando do propósito, né? Sobre em tudo Deus tem um propósito, inclusive no silêncio, né? No silêncio ali dos 400 anos, eu vi algo interessante. Eu não lembro exatamente como foi, mas que dentro desse silêncio de Deus nos 400 anos, tantas coisas aconteceram de desenvolvimento ali na região onde Jesus viria, de estradas que foram construídas, que ligaram de uma cidade a outra, que tudo isso, quando Jesus veio, facilitou para que o evangelho fosse propagado, chegasse a lugares, né? Então, assim, dentro desse período, muitas coisas aconteceram que quando Jesus veio, cumpriu-se o propósito para que a palavra, para que Jesus, para que se espalhasse sobre Jesus de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Eu vi algo semelhante a isso, eu achei interessante. Não sei se faz muito sentido, aí o nosso professor vai poder falar melhor. Faz total sentido. O que acontece? Eu ia falar um pouco sobre a cronologia, né? Quando a gente pega, vamos colocar Jó no início da Bíblia, cronologicamente. Jó, aí vem os Pentateucos, aí vem Juízes, período em que a terra foi governada por homens que Deus levantava para libertar o povo de opressão e tudo mais. Né? Josué governa por um período como juiz da nação. O primeiro juiz foi quem? Moisés. Segundo Josué, e por diante vem o livro de Juízes, marcando períodos em que o povo era liberto, era dada a eles a terra, como Josué entregou. O povo se perverte, peca, se desvia dos caminhos do Senhor. O povo que desobedecia, né? Vem a opressão dos povos ao redor para poder exercer juízo sobre o povo de Israel. Aí Deus levantava um homem, ia lá, libertava o povo da opressão dos inimigos. Eles viviam um tempo glorificando a Deus, bem com Deus e tudo mais, até que eles viam se desviar, esquecer de Deus novamente, pecar novamente, via a opressão dos povos, e isso se repetido várias vezes. Deus é muito misericordioso mesmo, né? Até que em Samuel o povo pede um rei, à semelhança dos outros povos ao redor, já tinham se organizado de outra forma de governo, que era uma forma de governo de reis, né? E aí vem Saul, Davi, Salomão e a sequência de reis até Roboão, quando filho de Salomão, onde o reino é dividido, onde tem Roboão governando no sul e Jeroboão governando no norte, e vem a mesma dinastia de Abraão seguindo, de Davi seguindo o reinado do sul, e no reinado do norte, se eu não me engano, troca umas 4 dinastias. Começa com Jeroboão, o outro usurpa o trono com seus descendentes, dá continuidade, né? Outro é usurpado e entra outra dinastia, e assim por diante. O reinado do norte ele é levado, ele é dominado pelo Império Assírio. Na sequência, com algumas décadas depois, o reino do sul ele é invadido pela Babilônia e é governado pela Babilônia e é levado cativo ali durante o ministério profético de Jeremias. Jeremias profetiza durante esse período, antes do exílio, durante o exílio, e aí surge, desperta o ministério profético de Daniel. Daniel profetiza ali como governador, um dos principais do Império Persa, né? Daniel profetiza nesse período,
não só Daniel, mas depois também, deixa eu ver se eu lembro, Ezequiel, nesse período também. Tem mais um. Porém, na sequência, é interessante. Algo interessante acontece. Porque durante o Império Persa ainda, o povo no exílio, surge Rainha Ester. Hadassa, uma judia, se torna rainha. Ou seja, ela se torna mãe do futuro sucessor do Império Persa. O filho dela, meio judeu e meio persa, governa sobre o povo. E na geração posterior, o que acontece é que o coração do rei se abre para a restauração de Jerusalém, onde surge o personagem de Neemias, Esdras, reconstruindo os muros, reconstruindo o templo, reconstruindo a cultura judaica da nação. Onde ele pega a palavra e pede para ler, né, novamente para o povo. Faz uma releitura, um grande releitura. arrependimento no meio do povo, um momento de avivamento no meio dos judeus. Né? E marcando ali as últimas palavras, com Malaquias profetizando, já em um outro momento, onde havia já uma adulteração, um adultério entre o comportamento sacerdotal das pessoas acerca da palavra de Deus e acerca dos valores, dos princípios dados pela palavra. Então, após Malaquias declarar e chamar o povo a um arrependimento, encerra-se ali a palavra profética por 400 anos, quando com 430 Jesus surge para libertar algo que eu já falei aqui. Amém? Amém. Então, e começa com um homem chamando ao povo ao arrependimento também, né? Que é João Batista. Amém? Amém. Irmãos, estamos chegando ao nosso final. Então, a nossa primeira aula sobre a palavra encerra-se aqui, né? Nós vamos dar uma sequência na próxima. Eu já deixei alguns questionamentos aí sobre a próxima aula que teremos. E aguardamos você aqui para a gente ter esse novo momento, esse novo tempo, para a gente poder compartilhar sobre a palavra, a importância da palavra, né? Alguns detalhes acerca da palavra de Deus como fundamento da nossa fé. Amém? Vamos orar e encerrar esse momento, então. Santo Deus, Pai eterno, muito obrigado por essa manhã, pela participação de cada um dos que estão nos ouvindo, daqueles que ainda irão nos ouvir, e que o Senhor possa edificar esses fundamentos no nosso coração e nas nossas vidas. Que não somente ouvintes, mas sejamos praticantes da Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.